bem-vinda ao podcast Sucesso Emocional. Me chamo Vanessa e este é o lugar onde discutiremos juntas as melhores maneiras de alcançar a felicidade e o bem-estar emocional. Aqui você vai descobrir que não está sozinho em suas lutas emocionais e que todos nós temos a capacidade de crescermos e evoluirmos emocionalmente. Olá, tudo bem? Como você está hoje? Espero que esteja super bem. Hoje o nosso tema é a autovalorização. Você sabe qual é o seu valor? Você sabe me dizer qual é o seu valor? Olha só, nós estamos constantemente medindo o nosso valor. Fazemos isso, a todo momento, só que na maioria das vezes nós não temos consciência de como fazemos isso. A gente não sabe bem quais são os critérios para medir o nosso próprio valor. Por exemplo, se você quer medir a parede da sua casa, como que você sabe quanto ela mede? Bom, você descobre, quanto ela mede usando uma fita métrica ou uma régua ou qualquer outro instrumento, de medir, que contém ali a numeração em centímetros, em metros, e aí você descobre qual a medida da sua parede. É assim que funciona, Bom, ok. Só que para medir o nosso valor, nós não temos um parâmetro definido, Podemos dizer assim, não existe uma tabela que diga o quanto você vale. E aí, o que a gente faz então? Geralmente nós usamos o quê? O outro como uma referência de valor, Ou seja, quando se trata de medir o nosso valor próprio, usamos algo pouco confiável, Porque como usamos o outro, usamos algo pouco confiável. E podemos nem ter, assim, muita consciência sobre o tipo de régua, vamos dizer assim, que a gente está usando para medir o nosso próprio valor. Por quê? Essa régua que você usa para medir o seu próprio valor está fora do seu controle, Se você usa o outro para medir o seu próprio valor, essa sua régua está fora do seu controle, concorda? E a gente começa a medir, o nosso próprio valor com base, por exemplo, na carreira que a gente tem, no quanto a gente ganha, na nossa aparência física, outras vezes por nossos status de relacionamento, no carro que a gente tem, status social, nas viagens que a gente faz, E por aí vai. Nas curtidas que a gente tem, nas postagens do Instagram, e a lista continua, Então a gente percebe como o nosso senso de valor próprio nos afeta. Sabe como aquele sentimento de não sou boa o suficiente? Só que o que a gente não faz é parar e pensar sobre como estamos fazendo os nossos cálculos, Que tipo de régua estamos usando para medir o nosso valor próprio. E a forma como nós medimos nosso valor próprio afeta o tipo de vida que a gente vive. Ok, mas tudo isso é como eu percebo, é como eu meço o meu próprio valor. Mas ainda há uma outra situação, que é quando deixamos que outras pessoas e coisas determinem nosso valor. E aí você sente na pele, uma montanha russa de emoções, porque quando você se deixa ser julgada, pelo outro, quando você é julgada repetidas vezes, o julgamento ele entra na sua mente, e molda o que você sente a respeito de si mesma. E é por isso que a melhor régua que a gente pode usar é aquela que nós podemos controlar, A régua para medir o nosso valor. E quando você souber quem você é, quando você souber qual o seu valor, quando você estiver satisfeita com a pessoa que você se tornou, está se tornando, quando o seu amor próprio estiver bem definido e forte dentro de você, você passará a acreditar mais em si mesma, independente de ter sido
demitida de um trabalho, de ter se divorciado, ou de não ter conseguido uma promoção, né? De não ter um corpo perfeito, de não ter aquela casa, um carro, porque somos mais, né, do que apenas as nossas realizações aqui. E as pessoas que não sabem o seu próprio valor, geralmente são aquelas pessoas que se esforçam para agradar os outros, porque inconscientemente acreditam que precisam provar que são dignas de tudo, né? São pessoas que fazem coisas que deixam os outros mais felizes do que a elas próprias, né? E fazem isso com tanta frequência que perdem, né, a noção do seu próprio valor. E isso também tem a ver com o senso de identidade que falamos, né, na outra aula. Gente, o amor próprio deveria ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas não é, estão percebendo? A primeira pessoa que deve ser amada e valorizada por você é você mesma, ou deveria, né? Deveria ser. E quando não percebemos nosso valor próprio, sentimos que a nossa contribuição é irrelevante, né? E que agrega pouco valor para o mundo, que não valemos nada, ou que valemos pouco, né? Quando o nosso valor próprio depende de situações externas, quando ele depende da validação do outro, o nosso valor próprio, ele se torna instável, né? E por isso, constantemente, ficamos aí nos esforçando para evitar, né, a gente se sentir mal com a gente mesma, ficamos nos esforçando para evitar o fracasso, por exemplo, para que o outro enxergue o nosso valor. E aí você tem a necessidade, né, de impressionar os outros, para não ser rejeitada, abandonada. Você se sujeita a tudo porque não sabe o próprio valor que tem, né? Ok, saber o seu valor ajuda você a se sentir confortável consigo mesmo, independente de ter sucesso ou fracasso. Você ficar confortável na sua própria companhia e não precisa justificar nada para ninguém. Se você ganhou, se você perdeu, se deu certo, não deu, você não precisa, porque você está bem com você, você conhece os seus valores, você não precisa ficar provando que é sensacional a todo momento para os outros. Quando você sabe o que vale, né, a sua saúde se torna prioridade. A sua paz se torna prioridade. Você sabe que quando se sente bem por dentro, né, isso irradia para fora. E quando você sabe o que vale, você passa a colocar limites também naquilo que é aceitável e o que não é aceitável para você. Você passa a deixar isso claro, né? E saberá quando, por exemplo, está fazendo um mau negócio, né? E precisa seguir em frente antes que seja tarde, né? E também quero te dizer outra coisa. Parece engraçado, mas é verdade. As pessoas sabem o seu valor. Elas só esperam que você não saiba. Porque se elas percebem que você não sabe o seu próprio valor, elas podem te tratar como querem, né? Podem tirar vantagens, né, do seu amor por elas. E você, com medo de perder o pouco, que considera como muito, continua ali, se esforçando, né, e dando o seu melhor. Percebem como isso funciona? Ok. Não importa, né, o que você alcance na sua vida. Sem o amor próprio, você sempre vai ter esse sentimento de vazio. Sempre estará procurando fora de você a permissão, a aprovação, pessoas que te valorizem, né, ou algo ou alguém para te completar. Inclusive, lá no curso Auto Amor, que eu vou abrir as inscrições na próxima terça-feira, eu tenho um módulo inteiro para trabalhar os pilares altos, que eu chamo, né? Que são autoconfiança, autoestima, autopercepção, autossabotagem, autocompaixão, autorrespeito, autojulgamento, autovalorização, autoimagem, autocuidado. Esses são os pilares alto, um módulo inteiro só para a gente falar sobre isso, trabalhar isso. E cada um deles vai ajudar você aí a reconstruir esse relacionamento que você tem consigo mesmo, né? Porque
Quando você se relaciona bem com você mesma, todos os outros pilares da sua vida começam a dar certo, né? O curso ele vai ter 5 módulos, com mais ou menos umas 15 aulas ali gravadas. Você vai receber também acesso para a comunidade exclusiva das alunas, vai ter aula extra, também tem um plano de vida incrível, que é um manual para você repensar aí objetivos da sua vida, vai aprender a colocar tudo isso em prática. Tem também as apostilas, né, os materiais do curso. Sim, o curso tá bem lindo, gente, e muito transformador, né, para você realmente aí se apaixonar por você mesmo, né? Então, se prepare, porque na próxima terça-feira ali as inscrições estarão abertas e eu quero muito continuar com vocês aí nessa jornada de amor próprio. Bom, gente, o recadinho sobre autovalorização era isso, né? Eu vou deixar aqui algumas atividades para você. Eu acredito que hoje estão fáceis, né, para compensar um pouquinho de ontem. E eu quero que você responda. Então, a primeira questão é a seguinte: você conhece os seus verdadeiros valores? E aí, sim ou não? A segunda, no fundo, você acredita que não é tão boa quanto as outras pessoas? Em que e quando isso acontece? Sempre tem, né, aquelas, essa questão da gente se comparar, tudo mais, isso sempre acontece. Então, quando isso acontece, eu preciso que você perceba quando você se acha que não é tão boa quanto as outras pessoas naquele aspecto. A próxima pergunta. No geral, você está satisfeita consigo mesma? E aí você me diz se sim, se não e em que, né? O quanto você está e em que você está. E o que não está também, não estou satisfeita e em que não estou satisfeita. E a última pergunta, que talvez seja a mais complicada, é a que: de onde vêm essas mensagens sobre o seu valor? Lembra que a gente falou lá do crítico interior, né? Então, de onde vêm essas mensagens, né? Ah, eu não sou tão boa em fazer determinada coisa. Mas quem está te falando que você não é? Porque você testou, tentou várias vezes e não conseguiu, porque você não estudou o suficiente, ou porque simplesmente você diz não sou boa e pronto. Então, de onde vêm essas mensagens sobre o seu valor, por exemplo, né? Então, anota tudo isso lá no caderno, que vai estar lá disponível para você no grupo amanhã. Bom, por hoje é só, e o meu recadinho para você hoje é: não se venda por pouco, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima aula, então.